Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Pessoal, acompanhe comigo aí no Instagram, canal da Educação MG. A gente colocou uma nota lá falando sobre o Matheus Simões, gente, o vice-governador de Minas Gerais, que quer comprar briga a qualquer custo com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Afinal de contas, ele quer, de todas as formas, promover a escola cívico-militar no Estado de Minas Gerais. Ou porque, pelo menos, a fala do vice-governador é no sentido de permitir que os pais possam fazer a manifestação de interesse, ou seja, eu quero a minha escola cívico-militar, eu quero que meu filho estude numa escola cívico-militar. A pesquisa de interesse é algo que a Secretaria de Educação estava discutindo no ano passado, na metade do ano, nós estamos falando de 2025, meio do ano, quando o último secretário caiu por falar demais, vamos dizer assim, que falou demais lá na Assembleia Legislativa. A fala foi vista com prejuízo para o governo e nesse diapasão, nessa situação, acabou sendo substituído aí pelo secretário de Educação atual, Rocieli Soares. Mas hoje o canal da Educação quer apresentar para vocês algo importante, gente. Afinal de contas, a gente precisa rebater a fala do vice-governador de Minas Gerais, né? Porque foi uma fala muito forte. Vocês acompanharam o vídeo aí do canal da Educação no Instagram? Vai lá agora no Instagram, canal da Educação MG, eu vou colocar no YouTube também. Uma fala do vice-governador que já repercutiu. Eu sei que você ouviu, porque os meios de comunicação, eles meio que multiplicaram aí, espalharam essa fala para o Brasil inteiro, né, gente? Inclusive, teve resposta do secretário, aliás, do atual presidente, né, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Duval Ângelo, que rebateu a fala com todo formalismo, né, com todo, vamos dizer assim, dentro daquilo que é necessário, né, dentro de um civilismo importante. E aí, pessoal, a resposta ficou aí realmente repercutindo nas redes sociais, porque foi muito forte a fala do vice-governador Matheus Simões, e então candidato ao governo de Minas. Então eu vou passar agora para vocês uma apresentação. Destaque aqui para o canal de Educação de Minas Gerais. Olha, gente, segue a apresentação aí, porque, vamos lá, né? Nós estamos falando de escolas cívico-militares em Minas Gerais. O vice-governador, nós vamos falar sobre a justiça e nós vamos falar também sobre a Constituição. E do lado aí vocês estão vendo o símbolo do TJMG e do Tribunal de Contas do Estado. Vou passar aqui, então, o marcador. Vamos andar com a página, está aqui, ó. A fala do vice-governador Matheus Simões, gente, ao afirmar que as escolas cívico-militares serão abertas, independentemente de decisões desses órgãos aí do lado, ó, do Tribunal de Contas do Estado ou do Poder Judiciário, vai colidir com princípios fundamentais do direito brasileiro. E aí nós temos aí alguns conflitos aí, né? Vamos falar alguns aí. Violação da separação de poderes. Afinal de contas, a declaração, ela desafia a independência e a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu vou instalar a qualquer preço, quando assumir o governo, a escola cívico-militar. Eu não quero nem saber o que eles pensam diferente, porque afinal de contas, quem decide onde o filho vai estudar é o pai. Curiosamente, o canal da Educação postou um vídeo de uma mãe que lamenta profundamente, e ela como mãe tem o direito de matricular o filho onde ela quer, né? Onde ela quiser, né? E ela não teve o seu direito respeitado. E aí, nesse sentido, foi perguntado até à Secretaria de Educação qual que foi o apontamento em relação a esse caso, e disseram o seguinte: o sistema está instável, mas ele vai voltar ao normal e nós vamos acompanhar, ou seja, se vira aí. É mais ou menos o que eu entendi, vocês viram aí na reportagem, lá no Instagram do canal de Educação. E qual que é o impacto disso, gente, em relação à violação da separação de poderes? O Executivo ele não possui autoridade para ignorar decisões judiciais ou determinações de órgãos do controle externo. Você sabe que o controle externo aqui se refere ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tem essa prerrogativa, né, de acompanhar as contas, acompanhar os gastos, a questão financeira do Estado de Minas Gerais e muito especialmente em relação ao Poder Executivo, né, aos poderes, vamos dizer assim, do Estado.
Outro ponto importante é o vício de legalidade e ausência de lei formal. Qual que é o problema? O programa ele foi instituído por uma resolução administrativa. Mas a criação de políticas públicas dessa magnitude, gente, ela exige que seja passada aí por um quórum, né? Que é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí sim nós estamos falando do legislador, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, que está aqui como um precedente, né? Que aprovaram leis específicas para validar o modelo que não ocorreu em Minas Gerais. Um outro apontamento aqui, eu vou passar a tela para vocês aqui, gente, é a questão dessa falha, né, do TCE, que identificou que o programa ele não possui previsão nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e nem o Plano Plurianual de Ação Governamental, pessoal. Consequências disso, gastar recursos públicos sem dotação orçamentária específica viola a lei de responsabilidade fiscal. Interessante que o governo fala o tempo todo em lei de responsabilidade fiscal. Quando vai conceder aumento, ou melhor, quando nunca concede aumento para o pessoal da segurança pública, que está daquele jeito com o governo, e o pessoal também da educação, da saúde, do DER, né, gente, do IPSENG, essa turma toda aí que a gente já conhece, né? Bom, riscos jurídicos para o gestor. O descumprimento, gente, dessas ordens, presta atenção nisso aí, tá? Olha as violações aí. Fica atento aí. Como a suspensão determinada pelo TJMG em 5 de fevereiro de 2026, expõe o gestor a alguns problemas aí, tá? Vamos falar de alguns. Crime de responsabilidade pelo descumprimento direto de ordem judicial. Não vai passar por cima da justiça. E, aliás, é advogado, entende bem a lei, diz que vai criar aí pelo menos 5 matérias, né, pautas, vamos dizer assim, né, ou teses para que sejam discutidas aí pelo Tribunal de Contas e vamos ver, né, como que vai ser discutido isso aí. Improbidade administrativa, por atentar contra os princípios da legalidade e a lealdade às instituições. A nulidade dos atos, gente. Todos os contratos e gastos, eles podem ser anulados com obrigação de ressarcimento ao erário. E a conclusão disso, eu apresento para vocês na tela nesse momento. Embora a vontade política e o direito de escolha dos pais sejam argumentos utilizados e que são válidos, né, vamos dizer assim, né, eles devem obrigatoriamente submeter-se ao rito legal e constitucional. Sem lei e sem orçamento, gente, a implementação ela é juridicamente inviável e temerária. Vocês estão vendo aí os 3 itens que eu apresentei para vocês. São as sanções graves e a responsabilização, no caso aí, né, de uma situação como essa, tá, gente? Eu vou fazer a qualquer custo, eu não estou nem aí para o Poder Judiciário. Bom, eu não entendi bem assim a fala do vice-governador, até porque a opinião é dele. Ele colocou lá, é a opinião dele, ele colocou desse jeito. Ele não é o governador, ele é o vice-governador, tem responsabilidade com o governo, com o Estado. Quem define as regras, vamos dizer que é o governador Romeu Zema, e ela ali é a opinião dele, que é fazer a qualquer custo. Vocês viram que bem antes, né, de sair toda essa polêmica em torno da escola cívico-militar, víamos também no Instagram um vídeo do Romeu Zema, o governador Romeu Zema, junto com o Matheus Simões, vice-governador, comemorando uma decisão judicial, né, que voltava, que dava o direito à escolha, esse processo. Fato é que esse governador, gente, ele não vai desistir dessa tese, viu? Mas presta atenção, gente, tem 3 pontos que vocês têm que observar aí, ó. Olha aí, crime de responsabilidade, improbidade administrativa e a nulidade dos autos. E para encerrar aqui, gente, nós temos algo importante que é o respeito às leis e às instituições. A vontade política, ela deve sempre se submeter aos ditames da Constituição e da lei, garantindo a estabilidade democrática. O direito de escolha dos pais deve ser exercido dentro de modelos educacionais, mas legalmente instituídos e validados. Para isso, a LMG é muito importante. Dê a mão para a Assembleia Legislativa, porque afinal de contas o governador não tem a maioria dos deputados. É só dar a mão e acompanhar.
E o fortalecimento da educação pública, ela passa obrigatoriamente pela transparência e pelo diálogo harmônico entre os poderes. É essa que é a tese defendida aqui pelo canal de educação e que eu estou apresentando aqui nesse vídeo para que vocês possam acompanhar. Afinal de contas, gente, nós estamos falando de direito e o Sindiúte-MG também fez lá a sua reclamação, rechaçando, né, o que chama de bravata e afronta a lei pelo vice-governador. Tá, gente? Tá o Sindiúte-MG aí, ó. E a fala dele é assim, ó. Vocês querem ver o vídeo com a fala dele? Eu coloco para vocês. Mas o que ele disse foi isso aqui, ó. Não compete a conselheiro de Tribunal de Contas nem a juiz dizer onde o filho de alguém vai estudar. Essa é uma decisão do pai e se eles não gostam de polícia militar, eu gosto. Sobre a questão das escolas cívico-militares, vou ser muito claro. Elas serão abertas. O conselheiro pode deitar no chão e estrebuchar. O juiz pode não gostar. Elas serão abertas, declarou o vice-governador em post nas redes sociais. O sindicato, é óbvio que não deixou barato, né? O Sindiúte-MG impetrou ação civil pública contra esse modelo de escola. Destaca que as decisões do TJ e do Tribunal de Contas pela descontinuidade do programa foram tomadas não por motivos políticos, mas por não obedecerem os preceitos legais, como a transparência, e por não se sustentarem após a análise econômico-financeira feita pelo órgão de controle. Além disso, o Sindiúte frisa que a decisão do TCE foi tomada porque não existe dotação orçamentária para a implantação de escolas civil-militares prevista no orçamento, assim como a lei orçamentária anual, o plano plurianual de ação governamental, né, pessoal? E também não existe lei estadual prevendo este modelo de educação. Portanto, trata-se de um programa sem qualquer segurança jurídica. E para encerrar aqui, o Sindiúte salienta ainda que a proposta de implantação das escolas civil-militares em Minas Gerais foi amplamente rejeitada em plenárias com participação dos estudantes, pelo menos aquelas escolas onde fizeram, né, gente? Agora, com a proximidade das eleições, o governo retoma a narrativa de implantar o programa, apelando aos pais e rasgando loas à política militar, né, loas à polícia militar, num claro discurso ideológico para forçar a adoção do modelo militarista que quer transformar a escola em quartéis, instituindo a hierarquia e a obediência cega como regras que determinam até o comportamento de alunos e alunas, como corte de cabelo, um modelo de roupas e normas de convivência inspiradas na caserna. E para encerrar mesmo, gente, o Sindiúte-MG rechaça as declarações do vice-governador e alerta pais responsáveis para este modelo militarista eleitoreiro, que tenta substituir professores por monitores militares, cujos conteúdos das aulas, entre aspas, têm se revelado um desastre pedagógico. Canal da Educação trazendo informação para vocês, direto do site do Sindiúte-MG. Alô, alô, hein? Sobre fala do vice-governador Matheus Simões, pessoal. E é isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Coloca nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, de cada um de vocês, sobre o que vocês pensam sobre isso. Afinal de contas, se é a favor da fala do vice-governador Matheus Simões, que então, candidato ao governo de Minas, vai colocar a escola cívico-militar, vai fazer essa pesquisa, essa manifestação de interesse com os pais. Aliás, o que proíbe o governo de fazer a manifestação de interesse? Pergunto aí, porque a proibição não é em relação a fazer a manifestação de interesse. A proibição é em relação à implantação do programa de escola cívico-militar. Ou eu estou enganado, então quer fazer, faz. Mas é interessante, e eu quero destacar aqui nesse momento, algo que eu considero importante. Se o governo gosta tanto de ouvir, gente, tanto de ouvir os pais, de ouvir a comunidade, por que ele foi diferente em relação, por exemplo, à Copasa? Hein, pessoal? Por que foi tão diferente? Mudando ali o quórum na Assembleia Legislativa, porque tem maioria, ele pode também mandar um projeto de lei para lá, se tornar lei, para poder regulamentar essa ideia de programa cívico-militar. Olha, gente, a educação está dando ideia, não, nós estamos trabalhando à luz da legislação. Mas a questão que eu passo para todos vocês é a seguinte: você concorda, gente, com o Sindiúte-MG? Você discorda? Qual é a sua opinião sobre a implantação de escola cívico-militar em Minas Gerais? Afinal de contas, os pais têm o direito de decidir? Bom, e aí antes, para encerrar aqui, eu quero só fazer uma reflexão. Se os pais têm direito de escolher o modelo de escola, por que eles não têm o direito de escolher onde o filho vai estudar? Todo ano, eles têm que ser submetidos ao SUSEM, ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrículas, e muitos desses direitos, gente, são violados pelo governo na medida em que obriga o pai a fazer um cadastro escolar e colocar filhos, muitas das vezes com irmãos,
separados em escolas diferentes. Se é para ouvir, vamos ouvir. Se é para falar, vamos falar. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais, e fala com todo respeito ao governo, tá, gente? Quero deixar claro aqui, com todo o direito que tenho de dizer essas palavras e, óbvio, de manifestar também o meu pensamento. A não ser que eu também não possa falar. Se ele falou, eu também posso expressar as minhas ideias aqui no Canal da Educação. Fique em paz e que Deus te abençoe. Não compete a conselheiro de Tribunal de Contas, nem a juiz, decidir onde é que o filho de alguém vai estudar. Essa é uma decisão do pai. E se eles não gostam de polícia militar, eu gosto. Sobre a questão das escolas cívico-militares, isso é muito claro. Elas serão abertas. O conselheiro pode deitar no chão e estribuchar, o juiz pode não gostar, elas serão abertas. Se eles não admiram a cultura da polícia militar, eu admiro. E os pais que admiram como eu, têm direito de colocar os seus filhos debaixo desse tipo de estrutura. Proibir uma consulta pública é um ato de autoritarismo inadmissível e foi isso que foi feito, tanto na decisão judicial que foi lida, e é um absurdo, eu estou repetindo aqui, não concordo, vamos recorrer e vou fazer tudo o que tiver no meu poder para fazer com que os pais possam escolher. O pai tem direito. Nenhum conselheiro de Tribunal de Contas, nenhum juiz, nenhum desembargador vai me convencer que um pai não tem direito de escolher o regime dentro do qual o seu filho estuda. E quem não estiver satisfeito com a minha decisão, pode vir para o debate público comigo. Eu estou pronto. Eu não admito interferência de judiciário, de Tribunal de Contas, em decisões administrativas. Bom, se querem ficar presos em tecnicalidade para tentar impedir que a gente faça o sistema crescer, eles escolheram o adversário errado. Porque advogado eu também sou, e eles podem se preparar que eu vou criar mais 5 modelos diferentes, e eles vão ter que correr 5 vezes atrás de mim na justiça, é o que eu disse aqui. Podem preparar para mandar me prender, porque eu vou abrir colégios cívico-militares assim que eu entrar no exercício como governador do estado dentro de menos de 60 dias. Respeito muito os poderes, desde que eles respeitem o papel do executivo e que eles se restringam a decidir sobre aquilo que compete a eles pela Constituição. Se tentarem atravessar a linha, vão ter que sofrer as consequências, porque nós não estamos submetidos ao judiciário como muitas vezes parece. Eles têm limite e alguém tem que começar a frear a atuação dos juízes nesse país. Se infelizmente o STF não encontra limites em Brasília, em Minas Gerais o Tribunal de Justiça vai começar a conhecer limites. A telinha a gente traz porque as aulas voltaram também na rede estadual e a gente está, desde semana passada na verdade, mostrando que pais não estão conseguindo fazer a matrícula dos seus filhos no SUSEM, que é o Sistema Único de Cadastro e de Encaminhamento para Matrícula também. Ontem, depois da discussão, aí dezenas de novas mensagens chegaram na nossa tela, né, Lucas? Temos aqui a Aline contando que vem tentando realizar a matrícula do filho, mas o sistema informa que ele já está cadastrado sem informar a escola e ela não consegue suporte no chat nem contato telefônico. Tem a Milena também. Milena também não conseguiu, está com problema. Crianças indo para escolas diferentes das dos irmãos, impossibilitando de levar todos à escola, porque é a rotina dessas famílias, né, Lucas? Vai mudando bastante, Sérgio. E a Fernanda, que tem 3 filhos, inclusive ela é uma pessoa com deficiência, um dos filhos tem uma doença rara, mandaram cada um para uma escola diferente, para um bairro diferente, com horários também alterados, que não tem como levar e buscar. E a gente fez o seguinte, Luana Nunes esteve na casa da Fernanda hoje, ouviu o relato dela e conta tudo pra gente. Desde 2024, a Fernanda encontra dificuldade para matricular os filhos Rick, Gael e Theo em escolas da rede pública. Neste ano, o mais novo conseguiu uma vaga na rede municipal. Ficou cada criança em um bairro. Ficou o Rick no bairro Carlos Prates, o Theo de 10 anos na Vila dos Marmiteiros e o Gael foi para a escola estadual Padre Eustáquio. E isso todos eles começando com a aula às 7 horas da manhã, o que impossibilitaria de estar em 3 locais ao mesmo tempo. Além de fibromialgia, a Fernanda tem a síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença rara que causa dores pelo corpo e perda de colágeno, comprometendo ações básicas do dia a dia como a locomoção. Como as 3 crianças também têm a síndrome, a matrícula perto de casa é também uma questão de saúde para a família. O processo é feito online. Mesmo assim, a Fernanda procurou várias escolas pessoalmente. Ela juntou essa mala com diversos documentos que comprovam a necessidade de ter os filhos estudando em escolas próximas, mas ainda não encontrou uma solução.
Cada vez em que a Fernanda entra no site do SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula, as crianças são destinadas a escolas em bairros que ficam longe do endereço dela. Tem que ser de ônibus ou então dependo de carros de aplicativo também, que ficaria até mais barato do que esse trâmite com ônibus, porque com ônibus seriam várias passagens, né, e várias vezes ao dia. Na rede social do MG1, mais gente reclamando. Recebemos relatos de pessoas que não conseguiram finalizar o cadastro e de quem até conseguiu, mas também teve o filho encaminhado para a escola longe de casa. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação disse que o sistema tem instabilidades pontuais em razão do elevado volume de acessos simultâneos e que nenhum estudante será prejudicado e ficará sem vaga na rede estadual. Mas as aulas voltaram hoje, sem que Gael e Theo, que amam estudar, pudessem participar. Vendo que os amiguinhos já começaram a aula, que estão indo, enquanto isso, eu tenho que meu filho falou assim, o meu irmãozinho está indo para a escola, e eu tenho que falar, não, meu filho, mamãe não sabe onde que você vai estudar ainda. Então é muito triste como mãe passar por uma situação dessa, e eu sei que é triste para eles também como criança. Um direito tão básico que está sendo negado para essas crianças. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, que disse para a gente que o cadastro escolar ele segue até a próxima sexta-feira, dia 6, e que os pais e responsáveis podem continuar tentando, né, fazer esse cadastro. Disse também que está de olho no site, no portal, para conferir, né, que não vai ter nenhuma instabilidade, que todo mundo vai conseguir fazer essa matrícula. Mas nós entramos em contato com a Secretaria do Estado cobrando exclusivamente esse caso que foi mostrado na reportagem. E com relação aos meninos que estão sem escola, a gente não teve nenhuma resposta. Sérgio. E esse pedido para que os pais continuem tentando é um desrespeito, né? É absurdo. É absurdo. É só entrar o governo nas redes sociais da Secretaria de Educação para ver quanta reclamação está chegando dessas famílias. Lucas, não é caso isolado, está generalizado. Isso não é nem um tipo de resposta a se dar, né, governo do estado.